Bom dia, gente. Bom, vou continuar aqui meus vídeos falando sobre a paralisia do sono. Muitos relatam que quando acorda de madrugada não consegue se mexer, né? E eu tive isso acho que uma vez só. Uma vez eu fiz o aniversário do meu filho mais velho, eu acho. E fiz uma festinha ali, deu tudo certo, um monte de criança. Aí acabou a festinha, todo mundo foi embora, arrumei as coisas e fui dormir, né? Eu não sei te falar quanto tempo que passou, mas eu acredito que tenha sido umas 2 horas mais ou menos. Porque eu sempre acordo à noite, né? Sempre acordo umas 2, 3 vezes à noite. E eu acordei, eu não consegui me mexer, não consegui. E eu vi assim do meu lado direito uma criança chorando. Escutava uma criança chorando e aquilo foi me dando um medo, um desespero, porque tudo escuro e eu não conseguia me mexer, não conseguia levantar, né? E aí que a gente faz, né, nessa hora? Reza, pede a Deus, né? Aí eu consegui sair daquele estado, eu acordei e levantei, dei uma andada pela casa, né? Acendi a luz, mas sem saber que aquilo foi uma paralisia. Pra mim que era um pesadelo, sei lá. Mas é muito real, muito, muito, muito real. Porque se chama paralisia do sono, porque justamente quando você tá durante o sono, né? Mas tem gente que só acontece isso com ela, só fica nessa prisão dentro do corpo, né? Tem gente que acorda nesse estado, mas logo consegue. Acorda que eu digo assim, né? Tá lúcido, mas o corpo tá dormindo. Tem gente que na hora que vem a lucidez, ele tá assim, preso no corpo, mas depois ele consegue se soltar, né? E quando eu disse lá no primeiro vídeo que ele vai para lugares onde a alma, onde ele tá acostumado a ir, é tipo assim, o que a pessoa aqui durante o dia, quando tá desperta, ela gosta de fazer, né? Para onde ela vai procurar? Porque todo mundo quando dorme se desprende do corpo e vai para um certo lugar. Quer dizer, o que você faz no seu dia a dia atual? Vou dar um exemplo aqui. Quem gosta de estudar, vai para um lugar onde você vai ter mais conhecimento. Quem gosta de balada, vai para um lugar que tem esse tipo de coisa que a pessoa gosta, entendeu? Acontece muito com quem tem os vícios, né? Todo tipo de vício, todo tipo. E é isso que acontece, gente. E pra quem não sabe, a morte é isso. Quando a gente desprende do corpo, a gente tá experimentando como é morrer, digamos assim. E quando começou a acontecer comigo, eu era casado, fazia poucos dias que eu tava casado. E à noite eu escutava alguém batendo na porta, acordava. Acordava que eu digo assim, né? Minha consciência tava desperta, mas meu corpo ainda tava dormindo. Eu acordava batendo muito forte na porta. Batendo, 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 batendo. A hora que eu consegui acordar mesmo pra saber, pra ir ver quem que era, né? Ninguém mais batia na porta. Eu acordava meu ex-marido. Eu acordava ele e falava, tem gente batendo na porta. Como a gente morava no fundo da casa da minha sogra, eu achava que poderia ser alguma coisa que tivesse acontecido, né? Aí ele acordava, ele tentava ouvir assim, não tinha mais nada, ele voltava a dormir e eu também voltava a dormir. E aí começou a acontecer de manhã. De manhã, a hora que eu não tava trabalhando, aí ele saía pra trabalhar, eu voltava a dormir um pouco, porque ele saía muito cedo, 5 horas, 5h30.
Eu deitava de novo. A hora que eu tava pra pegar no sono, naquele estado de semi-sono, eu escutava abrindo a porta, escutava andando, vindo andando em direção ao, entrando na sala, né, vindo em direção ao quarto. Aí eu até pensava, voltou, por que será? Eu abri o olho assim, não tinha nada, não tinha mais nada. Primeira vez eu fiquei assim, ué, tô sonhando? Que estranho, mas eu acabei de deitar. Aí eu fechava o olho de novo. Só que aí o ser, sei lá, já tava perto de mim, né? Eu senti ele sentando na cama e eu abri o olho, não tinha ninguém. Pra mim era uma pessoa mesmo. Ah, eu levantava, acendia as luzes, ia ver televisão, fazer alguma coisa. Isso foi, nossa, durante. Eu sentia assim, encostar em mim, a quentura da pessoa, sei lá, do ser. E eu fiquei 10 anos com isso. Quase todo dia, quase todo dia. Se não era na hora de deitar, era depois já de manhã cedo. Aí eu sempre comentava com um, com outro, né? Meu ex-marido, eu acho que ele não acreditava, não. E conversando com um colega de serviço, né? Trabalhava na roça nessa época. Sempre a mesma história, sempre a mesma coisa. Você precisa ir pra igreja, é o demônio, é não sei o que, né? Aí que eu ficava apavorada mesmo, né? Porque eu não tinha costume de ir pra igreja. Apesar de ser batizada na igreja católica, tudo. Meus pais não me levavam pra igreja, eu não tinha esse costume de ir pra igreja, né? E aí depois de 10 anos, aconteceu um fato que me levou a ir pro espiritismo, né? Esse ser que vinha, que andava, que me acordava, que pegava em mim, ele nunca aparecia pra mim, nunca aparecia. Só que ele começou a fazer certas coisas que eu fui ficando mais apavorada ainda, né? Ai, mas aí eu conto no outro vídeo. Porque assim, gente, eu saía do corpo e eu ficava dentro de casa, né? Eu saía do corpo e eu acordava assustada porque ele estava ali fazendo alguma coisa, que eu vou contar no próximo vídeo, tá? Quem tá gostando aí, aperta o joinha, compartilhe com alguém, tá? Pra me ajudar. E depois eu conto no outro vídeo, tá? Tchau!